Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a gentileza do convite à Electa por participar desse debate sobre inovações no tratamento do câncer. Para mim é um prazer poder participar e dividir opiniões com os renomados colegas que participarão do debate. Muito obrigado mais uma vez à Electa pelo gentil convite. O tema que me cabe é avanços em radioterapia, e é muito gratificante hoje em dia falar sobre avanços, em particular, em especial, porque a radioterapia realmente tem sofrido avanços tecnológicos muito importantes, o que tem contribuído para a melhora dos resultados em termos de controle tumoral e, particularmente, no sentido de reduzir os efeitos colaterais. Eu atualmente sou coordenador do setor de radioterapia do HCOR em São Paulo. O HCOR conta com um moderno serviço de radioterapia. Eu quero aqui declarar que não tenho nenhum conflito de interesse relacionado ao assunto, exceto trabalhar na especialidade e, por coincidência, trabalhar com equipamentos da Electa, mas não tenho nenhum conflito de interesse. Como todos sabem, o câncer vem aumentando na sua incidência e prevalência, em particular nos países em desenvolvimento. Aqui nós vemos um gráfico desenvolvido pela Agência Internacional de Energia Atômica, demonstrando claramente um crescimento do número de casos de câncer nos países em desenvolvimento, quando comparado com os países considerados desenvolvidos, ou seja, em desenvolvimento, quando comparados com os países desenvolvidos, chegando em alguma faixa etária a superar a taxa de mortalidade por doença cardiológica. Então, em países realmente desenvolvidos, o câncer tem sido a causa principal de mortalidade, mas o nosso país é a segunda causa de mortalidade. Dados do INCA demonstram que, para uma população de 213 milhões de habitantes, nós temos aproximadamente 690 mil casos novos de câncer por ano, e nos Estados Unidos 1,8 milhão para uma população de 331 milhões. Claramente, esse número aqui é subdimensionado, porque nós não temos uma notificação compulsória. Na minha opinião, esse número deveria ser ao redor de 900 mil casos novos ano, o que é um número impressionante. A radioterapia tem um papel fundamental no controle do tumor, muitas vezes colaborando com a cirurgia ou quimioterapia, e o nosso grande dilema, que eu chamo aqui de andar numa corda bamba, é exatamente definir o índice terapêutico, que é a razão entre o controle tumoral e o risco de complicações. Nós vemos que, graficamente, a taxa de controle do tumor versus o risco de complicações, algumas vezes ela se aproxima perigosamente, e aí entram os avanços da especialidade que permitiram, de forma exuberante, diminuir a morbidade que víamos no passado, com alguma frequência, como alguns desses slides, infelizmente, demonstram. Aqui uma pneumonite actínica, algo que a gente hoje em dia não vê mais, uma criança que tratou doença de Hodgkin e que desenvolveu uma hipotrofia músculo-esquelética, idem um senhor que, quando criança, tratou um linfoma não Hodgkin, e vejam a atrofia músculo-esquelética, e mais grave, uma senhora que curou da doença de Hodgkin e depois veio a desenvolver um sarcoma osteogênico radioinduzido e faleceu em consequência de uma doença radioinduzida. Nós sabemos que, do ponto de vista de evolução histórica, a radioterapia passou a ser empregada com finalidade terapêutica logo após a descoberta dos raios-x em 1895, e teve algumas etapas evolutivas, como a introdução da unidade de cobalto na década de 50, o primeiro acelerador instalado em Palo Alto, ao lado da Universidade de Stanford, e, recentemente, as melhorias tecnológicas fantásticas que têm ocorrido. Isso não ocorreu apenas através do desenvolvimento de novos equipamentos,
mas principalmente e também conjuntamente com melhoria de imagens que permitem planejar com muito mais qualidade e desenvolvimento também dos recursos de software que permitem um planejamento tridimensional com muita segurança. E aqui nós vemos um cronograma de como o planejamento da radioterapia vem sofrendo melhorias com o passar do tempo. Nos anos 60, nós planejávamos dessa maneira: julgamento clínico, exame clínico e imagens não sofisticadas, e um planejamento bastante simples, que a gente chamava de 2D, e com o passar do tempo, vejam a melhora que as imagens têm nos auxiliado no planejamento da radioterapia. Aqui uma tomografia, uma fusão de uma ressonância magnética para um meningioma junto ao seio cavernoso, dessa forma permitindo, obviamente, identificar muito melhor o tumor do que com imagens mais simples e claramente permitindo que consigamos definir o nosso alvo a ser tratado com radioterapia e, dessa maneira, proteger tecidos normais. Aqui, a integração com métodos fisiológicos, aqui uma tomografia, uma ressonância, e vejam o acréscimo de detalhes de ressonância, técnicas de ressonância, como permitem identificar melhor aqui um glioma de baixo grau e, através de PETs, tomografias ou PET ressonâncias, melhorar ainda mais essa definição. Então, claramente, a melhora nas imagens permitiu uma sofisticação no planejamento e, consequentemente, a melhora dos equipamentos na entrega da dose. Então, do ponto de vista, mais uma vez, de um cronograma, nós migramos de uma radioterapia 2D para uma radioterapia 3D, em seguida a modulação da intensidade do feixe, mais recentemente as técnicas estereotáxicas de radiocirurgia e, recentemente, também os feixes de partículas de prótons ou partículas pesadas como o carbon ion também têm colaborado para a melhoria técnica da radioterapia. Aqui, fotograficamente, alguns exemplos de equipamentos modernos de radioterapia que demonstram o quão sofisticados se tornaram. Aqui um acelerador, que é o que temos no HCOR, acoplado com métodos de IGRT, ou seja, esse aparelho faz uma reconstrução tomográfica após o posicionamento do paciente e antes de tratar, e essa tomografia é fundida com a tomografia ou ressonância de planejamento, e milímetros a serem corrigidos são feitos imediatamente antes de tratar. O Gamma Knife, que eu considero a real radiocirurgia, realmente tem sofrido com os anos melhorias tecnológicas e permite um tratamento absolutamente preciso para lesões intracranianas, e máquinas ainda mais sofisticadas, como a integração da ressonância magnética com um acelerador linear, que permite melhor definição ainda de volume alvo. Aqui um exemplo de um planejamento com próton, que, devido à característica da distribuição do seu feixe através do pico de Bragg, ou seja, nós temos uma penetração finita, ele se torna vantajoso para alguns sítios anatômicos e algumas faixas etárias, como, por exemplo, na irradiação de neuroeixo numa criança. Vejam, comparativamente, a irradiação com fótons, que atinge uma quantidade de tecido normal muito maior, quando comparado com um feixe de prótons, que permite proteger uma enorme quantidade de tecido normal. Então, são exemplos de equipamentos e de técnicas de radioterapia focadas na concentração da dose e proteção dos tecidos normais. Aqui, só para exemplificar, uma técnica que eu considero moderna de radioterapia tridimensional, comparativamente com a modulação da intensidade do feixe ou o IMRT. Então, vejam os senhores que, enquanto que com 3D o feixe é homogêneo no seu interior, irradia uma quantidade de tecido normal maior,
No MRT, nós temos gradientes de distribuição de dose que permitem concentrar mais ou menos, como aqui vemos, uma maior proteção de reto do que numa técnica 3D e maior concentração no alvo e maior proteção de cabeça de fêmur, de bexiga e assim por diante. Esse exemplo a seguir aqui demonstra, talvez de forma gráfica, mais claramente. Uma cabeça e pescoço tratada com técnica tridimensional e aqui o mesmo exemplo com técnica MRT, permitindo, por exemplo, proteger as glândulas parótidas, muito mais do que na técnica 3D, e dessa forma diminuindo ou reduzindo de forma significativa uma das complicações desagradáveis da radioterapia em cabeça e pescoço, que é a xerostomia. E vejam aqui uma rádio tridimensional da pelve, incluindo aqui a cadeia linfonodal, mas vejam a quantidade de alça intestinal que recebe uma dose bastante elevada, e comparativamente com o MRT, que nós temos a capacidade de proteção maior, porque, entre aspas, conseguimos fazer curvas com a radiação. Então, o MRT foi um grande avanço na técnica de entrega de dose, nós vimos avanços na integração de imagens, nós vimos avanços nos softwares de cálculos e planejamento, nós vimos avanços no sistema de entrega de dose, e agora nós temos a preocupação de avanços no controle da movimentação de órgãos. E esse exemplo aqui mostra claramente um paciente com câncer de próstata realizando tomografias sequenciais e, devido à alteração da forma e volume do reto pela presença de gases ou fezes, nós vemos um deslocamento do alvo, que no caso é a próstata, e hoje nós temos ferramentas chamadas IGRT, ou radioterapia guiada por imagens, que nos permitem identificar o alvo em tempo real, identificar como estão as suas estruturas normais e adaptar a entrega da dose dessa forma, melhorando em muito a eficácia do tratamento. Estamos caminhando cada vez mais para melhoria nesse sentido, e vejam, senhores, aqui o chamado CONIBIM, que é a reconstrução tomográfica no aparelho, que permite confrontar com a tomografia de planejamento, e aqui a ressonância acoplada ao acelerador, e que permite, com muito mais nitidez, identificarmos as estruturas normais, dessa maneira distribuindo muito menos irradiação nos tecidos normais ao redor. Então, são avanços que vêm ocorrendo fundamentalmente a partir desse século XXI e que transformaram a radioterapia numa especialidade diferente. Isso se traduz na rotina numa complexidade enorme. Veja, esse é um serviço de radioterapia que tem desde recursos de planejamento, recursos de entrega de dose, recursos de imobilização, sistema eletrônico de prontuário e de verificação e de controle de qualidade. Então, a complexidade hoje de um serviço de radioterapia aumentou muito. A radiocirurgia é um exemplo claro de uma perfeita entrega de dose com precisão absolutamente submilimétrica. E tem várias indicações, não cabe aqui, neste fórum de debate, ficar discutindo as principais indicações da radiocirurgia, que ela pode ser aplicada para lesões intracranianas ou extracranianas, mas eu trago aqui alguns exemplos mais comumente utilizados, como na metástase cerebral, onde nós fazemos uma extrema concentração de dose numa fração única e altamente delimitada sobre o alvo, através de planejamentos com ressonância, tomografia e cálculos sofisticados através de sistemas de planejamentos dedicados. Vejam aqui uma metástase submetida à radiocirurgia, o seu controle alguns meses depois, o que se traduz em melhora na sobrevida, mas principalmente melhora na qualidade de vida. Um exemplo de uma lesão não maligna, uma malformação arteriovenosa, onde fazemos uma dose elevada através da integração com angiografia, com ressonância magnética, e aqui a MAV pré-tratamento, pré-radiocirurgia, dose única, dose elevada, milimetricamente precisa, e o seu controle 2 anos depois, demonstrando uma oclusão completa daquela malformação arteriovenosa.
A radiocirurgia começou através de lesões intracranianas, os resultados foram tão bons que começou-se a questionar por que não fazer em outras partes do corpo, e aí passou a se aplicar em outras partes do corpo, e nós chamamos de radioterapia estereotáxica fracionada, ou SBRT. E aqui exemplo de pâncreas, exemplo de fígado, ou suprarrenal, meta-óssea no tratamento das oligosmetástases, como aqui uma região vertebral, reirradiação de tumores da base do crânio recidivados. E aqui nós temos uma outra tarefa, uma outra preocupação, que é corrigir a movimentação, porque os órgãos extracranianos, na sua maioria, têm algum tipo de movimento, como claramente demonstra essa tomografia 4D, demonstrando claramente o movimento do alvo, do tumor pulmonar, e hoje nós temos ferramentas de acompanhar dinamicamente durante o tratamento e, através de mecanismos de controle da respiração, irradiar em um determinado ciclo, por exemplo, irradia na INS, não irradia na ES, e dessa forma permitindo precisão e corrigindo a movimentação do alvo decorrente de movimento do órgão normal onde ele se instalou, como, por exemplo, no pulmão. Então, essa é a máquina que usamos para isso. Vejam a sofisticação dos sistemas de imobilização, a sofisticação dos sistemas de controle da reprodutibilidade e do movimento respiratório, e com isso temos tido resultados fantásticos para tumores de pulmão, por exemplo, como aqui uma lesão pré-tratamento, e alguns meses depois o controle completo desse tipo de lesão. Isso também se deve não só à melhoria de imagem, de software, de aparelho, de entrega, de controle de entrega, mas também se deve fundamentalmente à melhoria da equipe multiprofissional. Hoje nada é feito sem que ocorra uma perfeita discussão num grupo multiprofissional da melhor alternativa de tratamento para cada paciente, e essa possibilidade de trabalhar com profissionais experientes em diversas áreas tem permitido também um enorme avanço, não só avanço técnico, mas é avanço de equipe, é avanço de integração, que ajuda muito na melhora dos resultados oncológicos. E para finalizar, a radioterapia hoje tem tido um outro tipo de atuação muito dinâmica, que deu uma chacoalhada no modo de pensar dos radio-oncologistas e dos oncologistas. Todos nós sabemos da importância das drogas-alvo, da imunoterapia, que tem revolucionado a oncologia de forma maravilhosa. E a radioterapia tem tido um papel muito interessante na integração com essas drogas-alvo, através de uma imunomodulação, ou seja, a radioterapia estimula o sistema imune a reagir contra o tumor e também a responder melhor à imunoterapia. E todos sabem, todos já ouviram falar do chamado efeito episcopal, descrito em algumas situações onde o tratamento de uma determinada lesão permite, através dessa imunoestimulação e da integração com drogas-alvo, a agressão de outras lesões não submetidas ao tratamento irradiante, e, com isso, obtendo um controle através do chamado efeito episcopal. Essa integração tem crescido enormemente, e vejam aqui, em várias situações anatômicas onde a integração de radioquímio e imuno ou outras drogas-alvo tem permitido uma nova modalidade de tratamento e que tem sido crescente a sua indicação. O que nós podemos pensar para as próximas décadas em relação ao profissional da radioterapia e em relação à especialidade da radioterapia, é claro que nós esperamos melhor prevenção, talvez a melhor prevenção diminua a incidência e diminua um pouco a indicação da radioterapia devido à prevenção. Nós imaginamos que a detecção precoce se torne mais factível no futuro próximo, e com isso teríamos tumores menores para serem tratados,
onde teríamos uma certa competição com a cirurgia, por exemplo, mas eu não diria competição, e sim uma melhor forma de integração. E a radioterapia tem evoluído tecnicamente, eu tenho certeza que teremos novas evoluções no futuro, através de melhorias técnicas, e como algumas das quais eu tive a oportunidade de apresentar para os senhores. Eu sou um forte defensor da especialidade, eu acredito sempre que ela tem o seu papel marcante dentro da oncologia. Eu tive a oportunidade de acompanhar, nas décadas de trabalho, a evolução histórica no mundo e no Brasil, que infelizmente acompanhou de uma maneira um pouco mais lenta do que nos chamados países ricos, e essa é a nossa situação atual, fornecida através de um levantamento recentemente publicado, que eu recomendo aos senhores darem uma consultada, que no fundo é um censo da radioterapia brasileira, mostrando que nós melhoramos muito quantitativamente também, mas principalmente qualitativamente, mas ainda temos muito a melhorar no Brasil em termos quantitativos, e porque ainda alguns setores têm pouco serviço de radioterapia, algumas regiões ainda não têm serviço de radioterapia. Um dado preocupante que até o ano 2030 nós teremos alguns aparelhos considerados tecnicamente obsoletos, então nós temos que trabalhar muito junto aos órgãos governamentais para facilitar a introdução e a aquisição de novos aparelhos de radioterapia, para permitir fazer tudo isso bonito que eu acabei de demonstrar para os senhores, que eu tenho certeza que tem melhorado a qualidade de vida dos nossos pacientes, além de ter colaborado para a melhora no controle do tumor e, dessa forma, aumentar as taxas de sobrevida. Como eu falei, eu sou um grande believer, ou seja, eu sempre fui um otimista dentro da especialidade, e a gente nunca deve desanimar. Não podemos nunca achar, olha, não vai dar, não vamos melhorar, isso nunca vai acontecer, porque se não tivéssemos brigado muito para que tudo aquilo que nós acabamos de demonstrar tivesse ocorrido, eu tenho certeza que nós teríamos ficado muito atrás do que estamos hoje, e hoje estamos muito melhor do que alguns anos atrás. Eu, mais uma vez, queria, então, agradecer a gentileza do convite, espero ter colaborado para o debate que virá a seguir, e estou completamente à disposição. Muito obrigado e boa noite.